Eu acho que quando a gente fala sobre ganhar e perder um conflito, depende, é claro, sobre o que significa vitória. É que o Zelensky utilizou um momento excepcional, né? Ele acabou adotando uma personagem. Isso não é uma crítica, é só uma descrição, vamos dizer, de uma narrativa que ele estabeleceu, né? De ser um líder no momento de guerra. Inclusive o visual dele, né? Adotou sempre esse tom, essa roupa militar. Inclusive já disse que ele não pretende se manter na presidência depois do conflito, o que eu acho que é muito inteligente, porque de certa forma ele é um presidente numa situação de guerra, e concordo que dificilmente ele conseguiria governar num outro capítulo, um futuro capítulo. Isso também eu acho que é importante para sinalizar aos aliados ocidentais que ele não possui pretensões ditatoriais, porque atualmente o país está em estado de exceção, não há uma oposição funcionando em função do conflito. E em função dos ataques russos não tem como organizar eleições, obviamente que seria muito perigoso, né? As pessoas não podem votar com o risco de serem mortos durante o processo eleitoral. Mas eu também acho importante destacar que essa retórica, vamos retomar todos os nossos territórios, é uma forma de mobilizar a população que está passando por uma situação terrível. Eu, atualmente, estou planejando uma viagem para Kiev, na verdade, desde o ano passado. A gente falou sobre isso. E um dos grandes problemas é que há um certo perigo, né? Até mesmo a cidade de Kiev, a capital, não é inteiramente segura, ou seja, caem mísseis, a proteção, a defesa ucraniana consegue abater grande parte desses mísseis, mas às vezes chegam 15 ao mesmo tempo e os ucranianos só conseguem abater 10, e mesmo abatendo cai uma quantidade de material que pode matar as pessoas que estão circulando na cidade. Então, assim, eu dialogo muito com pessoas que passaram um tempo em Kiev, e tenho amigos que passaram uma semana e voltam traumatizados, porque passaram as noites no bunker, etc. Então o país está passando por sofre um trauma nacional, coletivo. Então, numa hora dessa, me parece que o Zelensky tinha que articular uma visão muito inspiradora, maximalista, de dizer, nós vamos derrotar a Rússia sendo um país pequeno, vamos derrotar um país grande, inclusive retomar a Crimeia, que eu acho que todos nós concordamos hoje, do ponto de vista militar, objetivamente falando, realmente é muito pouco provável que consiga fazer. Eu concordo com isso. Mas eu acho que também é possível olhar para esse conflito e dizer, talvez o governo Zelensky conseguir defender boa parte do território que ocupa hoje e chegar em algum tipo de cessar-fogo, mesmo sendo informal, como entre as Coreias, já pode ser interpretado como uma grande vitória se a Ucrânia conseguir algum tipo de garantia de segurança do Ocidente e dessa forma reduzir pelo menos um pouco o risco de futuras agressões russas. Seria, para um país pequeno assim, algo impressionante de ter alcançado. É claro que... Só precisa combinar com os russos. Exatamente. Mas só para dizer, porque assim, eu também me pergunto assim, se a Rússia de fato derrubar o Zelensky e ocupar todo o território, a Rússia acaba comprando uma insurgência eterna, porque agora o nacionalismo ucraniano está super consolidado. Então essas pessoas vão continuar a guerra, mesmo tendo perdido o território. Então, né? A imagem que eu usei logo desde o começo, quando eles efetivamente não conseguiram tomar Kiev, a imagem para as pessoas entenderem, eu comecei a falar, é um leopardo que conseguiu matar um porco-espinho, só que não consegue comer. Não vai conseguir engolir. Porque são... Para as pessoas terem, é muito indigesto. Muito indigesto. A Ucrânia, né, realmente, perto da Rússia, é muito menor, mas não é um país pequeno, né? Se eu não me engano, acho que é um pouco maior do que o estado de Minas Gerais. Aqui, eu não me lembro. Para padrões europeus é gigante. Sim, para padrões europeus gigantes, mas não é tão pequeno. E o que eu quero dizer para ocupar, não dá. Eles
Eu lembro de ter lido uma análise logo no início do conflito que seriam necessários em torno de 800 mil soldados para tentar fazer uma ocupação, tomando por base aquilo que os americanos utilizaram no Iraque. 800 mil soldados, o exército russo estava aqui em torno de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, vai colocar praticamente 3/4 ali, fora que a insurgência, como você disse, e que já está ocorrendo nas próprias regiões ocupadas desde 2014, né, ou revoltadas, né, que está em guerra civil desde 2014, Luhansk e Donetsk. Então, né, não tem como dominar tudo. O grande problema que eu vejo para um acordo de paz é que agora o Putin está se sentindo com uma chance maior de ganhar. Se lá atrás, na retomada de Kherson, e também lá mais, agora estou esquecendo, mais lá no Kharkiv. Isso, Kharkiv, obrigado, tivessem negociado, talvez Putin tivesse aceitado sentar à mesa e negociar. Hoje, como ele sabe que ele está ganhando... E ganhou uma eleição. Está reeleito. Com 87%. 87%. Ganhou entre Ganhou aspas. naquelas, né? É o que eu costumo brincar em sala, né? Ele aprendeu com o Hosni Mubarak, que foi o ditador do Egito, desculpa, como ele era aliado dos Estados Unidos, o presidente do Egito, né, que ficou de 81 a 2011. Mubarak fez 5 eleições e ganhou sempre com acima de 90%. O Putin não está nem perto do que foi Mubarak. Apesar de que agora eu acho que o resultado final na Rússia é tipo 89, tá chegando perto. Tá né? chegando perto. Inclusive, cada eleição tem uma. Tá aumentando. Então, depois disso tudo, ele sentar à mesa para negociar com muita. Cedeu o quê? E para ele, um dos fatores fundamentais é a Ucrânia admitir uma neutralidade. Então, e por que isso? Ucrânia, com toda essa promessa que já foi feita dela entrar primeiro na União Europeia e uma sinalização dela entrar para a OTAN, isso é inadmissível para qualquer russo, seja Putin, seja qualquer outro que esteja no lugar dele. Portanto, tropas ocidentais na fronteira da Rússia não vão aceitar. Então, hoje, o que ele vai aceitar para o Zelensky parar de avançar e negociar qualquer acordo de paz? A saída mais provável, como você falou, que eu acho que é a que está se caminhando, é um cessar-fogo como foi nas Coreias, parou em 53, mas até hoje oficialmente estão em guerra, e por isso que de vez em quando, né, o Quinzinho lá do norte lança os mísseis, tende a isso. Porque para os Zelensky, para os ucranianos, depois disso tudo, eles não fazerem parte do Ocidente, no mínimo da Europa, vai ser um sacrifício à toa. Porque a ideia, e aí não tem como dizer que ele está errado e que os ucranianos estariam errados, é que parar agora é deixar a Rússia se rearmar para daqui a alguns anos voltar a atacar. E que depois de tudo que eles passaram, né, não é algo inconcebível, até porque em 94, no Acordo de Budapeste, a Rússia, tudo bem, era Boris Yeltsin, mas era a Rússia, assinou o tratado garantindo as fronteiras ucranianas. Nem isso garantiu. Então, eu acho que hoje, no mínimo, acho que o melhor seria aceitar um cessar-fogo, parar já, porque senão vai continuar perdendo território e cada vez mais gente. E falando sobre a eleição... Não, eu ia falar que eu acho que assim, a Rússia, ela realmente pensa nesse tipo de solução. O Putin, ele falou, por exemplo, no seu discurso de vitória, inclusive sobre a possibilidade de criar uma zona tampão. Então você pega os territórios que foram ocupados, né? Então Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson e a Crimeia. Uma zona tampão que não sabe exatamente de quantos quilômetros, porque ele fala que seria necessário um território controlado pelos russos, mas que a Ucrânia não colocasse nenhum tipo de armamento ali, principalmente mísseis, enfim, que poderiam ser disparados contra os russos.
A questão é que você pega, por exemplo, alguns drones que a Ucrânia está atacando, às vezes eles têm capacidade de 800 km, 700 km. Vai fazer uma zona tampão de 800 km, é impossível isso, né? A não ser que a Ucrânia inteira seja dominada. Então, para os russos, penso eu que a solução ideal seria justamente isso. Você fica com os territórios ocupados, faz a Ucrânia ser uma zona desmilitarizada, sem a presença da OTAN. Porque o Putin pensou que o principal objetivo dele quase que já foi todo conquistado, que era dominar aquela região mais ao sul. Porque você tem conexão com o Mar Negro, que passa ali pela Turquia, tem conexão com o Mar Mediterrâneo. A Rússia tem muita dificuldade de ter portos para mares quentes, dominando a região, aquele corredor. Ele tem um mar quente durante o ano inteiro. Você dominou a usina de Zaporizhia, que é a maior usina nuclear do continente europeu. Você domina a região de Donetsk, uma zona industrializada da Ucrânia, um solo extremamente fértil, com muitas produções de grãos, e aliás, até se der uma esticadinha ali, dominar Odessa, pode fazer até uma conexão com uma outra região separatista da Moldávia, que é a Transnistria, que também vem pedindo socorro Putin, o pessoal da Moldávia aqui está querendo entrar para a OTAN, entrar para a União Europeia, eles estão querendo me atacar. Então talvez o sonho do Putin seja a consolidação de todo esse sul do território ucraniano. Eu acho que seria a solução ideal para o Putin. A questão é que depois de tantos Zelensky falar, que nem vocês comentaram, né? Depois de tantos Zelensky falar que a vitória para ele é a reintegração total da Ucrânia, eu penso que vai ser difícil, pelo menos enquanto o Zelensky for presidente, a Ucrânia negociar nesses termos. E olha que a gente teve hoje, por exemplo, a Índia, o Narendra Modi, por exemplo, ele telefonou para o Zelensky, ele falou que é necessária a criação de um cessar-fogo. A China fala também de uma reunião que vai acontecer na Europa, inclusive com a presença da Rússia, para estabelecer um cessar-fogo, mas eu não vejo qualquer tipo de convergência enquanto o Zelensky ele for presidente. A não ser que ele abra mão de todos os princípios, fala, não, realmente eu errei, eu tô saindo derrotado, a gente não vai conseguir restabelecer os territórios e vamos aceitar da maneira como tá hoje para a Rússia não dominar mais as nossas regiões. Mas com o Zelensky presidente, eu não vejo muita possibilidade disso acontecer, não.